Nós falamos sobre fatores que favoreceram a expansão. Começamos falando sobre a perseguição agora. O primeiro imperador que perseguiu a igreja, o imperador Nero, no ano 64, com o incêndio de Roma. Perseguição localizada. Uma perseguição que não atingiu todo o império, ficou só na cidade de Roma. No primeiro século ainda, dentro do primeiro século, um outro imperador que atacou o cristianismo foi o imperador Domiciano, no ano 98. O imperador Domiciano queria restaurar as tradições. Ele percebia já no primeiro século talvez indícios de um declínio do Império Romano e quis restaurar as antigas tradições, as glórias do império conforme o tempo dos seus antecessores. E Domiciano então começa a perseguir o cristianismo. No caso do imperador Domiciano, não existiram muitas mortes. O imperador Domiciano perseguia com o exílio, ele aplicava essa pena, o exílio. Aliás, como resultado dessa perseguição, nós temos no Novo Testamento o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. E ele estava na ilha de Patmos por quê? Ele tinha sido exilado em virtude da perseguição suscitada pelo imperador Domiciano. Então, no primeiro século, nós temos dois imperadores que se levantam contra a fé cristã: o imperador Nero e o imperador Domiciano. Isso no primeiro século. No segundo século, nós vamos começar a ver o caldo da perseguição engrossar no segundo século. Principalmente a partir do ano 112. A partir do ano 112, começa um modelo de perseguição que é chamado de a política de perseguição do imperador Trajano. Não sei se vocês já ouviram falar desse imperador Trajano. O imperador Trajano foi um grande guerreiro, um homem de armas, um homem que queria... O sonho de Trajano era dominar o Oriente. O Império Romano nunca conseguiu anexar as regiões da Pérsia, por exemplo. O Império Romano nunca conseguiu anexar a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. O Império Romano nunca conseguiu estender suas fronteiras para essas regiões. Nunca. Tentou com Trajano. Depois de Trajano, os imperadores que vieram depois, o imperador Adriano não era, um imperador guerreiro. Não era. Ele era um imperador mais tranquilo, um homem mais de letras, não era voltado para a batalha, para a guerra, ainda que tenha sido sob o reinado dele que ele conseguiu anexar a Britânia. A Britânia, ele construiu a muralha que divide a Inglaterra da Escócia. Ele construiu a muralha ali, a muralha de Adriano, e ele anexou a parte da Inglaterra, da ilha, né? A parte sul ali da ilha, né? Mais do que o sul, a parte central e o sul da ilha toda, ele anexou, o imperador Adriano. O imperador Trajano também tentou expandir o império, mas ele já estava velho ao tentar empreender essas conquistas, e ele não conseguiu expandir mais do que já era. Dizem que ele um dia ele sentou na praia do Golfo Pérsico, aquele do Saddam Hussein lá, né? A praia lá do Saddam Hussein, né? Quando ele ia na praia, e ele sentou lá, olhou para o mar, e Trajano chorou amargamente. E ele chorou porque ele sabia que ele nunca ia navegar naquelas águas, nunca. E de fato, nunca navegou, nunca. Esse imperador, esse sonhador, esse homem que queria dominar o mundo e não tinha fronteiras para ele, né? Esse homem
o responsável por uma política de perseguição que realmente trouxe problemas terríveis para o cristianismo. E essa política consistia no seguinte: você não deve, a autoridade pública, não deveria sair em busca dos cristãos. Mas, se a autoridade pública recebesse uma denúncia, então deveria prender, e se a pessoa fosse obstinada em abraçar aquela fé, então deveria ser executada. Então percebam bem, o império não sai atrás de cristãos. Ele não sai procurando cristãos, não. O império, ele é inerte. O poder público é inerte. Ele não se movimenta. Ele não sai em busca. Ele não sai caçando cristãos. Mas, se houver uma denúncia, então ele prende. Prende e verifica. Você é cristão? Sou. Nega Jesus, adora César. Não. Aí então, nesse caso, a pessoa seria executada. Essa política de perseguição, que começou em 112, ela perdurou por mais de 100 anos. Mais de 100 anos, e essa política ainda torturava os cristãos. Uma das vítimas dessa política de perseguição é um dos pais da igreja, uma figura das mais tocantes da história eclesiástica, que é chamado Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia morreu por esse tempo, em virtude dessa política de perseguição desencadeada pelo imperador Trajano. Ele era pastor de Antioquia da Síria. E ele foi preso, e as condições, as circunstâncias da sua prisão são-nos desconhecidas. Ele não fala. Ele escreveu algumas cartas, escreveu várias cartas, Inácio de Antioquia, mas ele não narra quais foram as circunstâncias exatas que o levaram à prisão. Certamente, em virtude de alguma denúncia, ele não negou a fé cristã e foi enviado para Roma. E Inácio vai para Roma como prisioneiro, e durante a sua viagem para Roma, Inácio escreve 7 cartas. Essas 7 cartas de Inácio se constituem em documentos preciosíssimos da história eclesiástica. Vocês podem ter acesso a essas cartas, vocês podem comprar essas cartas em livrarias comuns, livrarias religiosas. Vocês podem encontrar as cartas de Inácio. Se você procurar, por exemplo, algum livro que apresente alguma antologia, alguma compilação dos pais da igreja, você deve procurar ali por Inácio de Antioquia, que é um dos pais pós-apostólicos, um dos pais que surgiram antes do concílio de Nicéia. É um pai, por assim dizer, um pai pré-niceno. E Inácio de Antioquia, essas cartas dele realmente trazem um impacto muito grande sobre o cristianismo ao longo dos séculos. E a carta de Inácio de Antioquia que mais chama a atenção, que mais toca no coração da gente, é a carta que ele escreveu aos romanos. Inácio de Antioquia, enquanto caminhava, enquanto era levado, enquanto era conduzido da Síria para Roma, ele descobre, por alguma razão, algum motivo, não sabemos o que o levou, o que trouxe essa informação para ele. Ele descobriu que os romanos tinham alguma influência na política ali da cidade. E ele descobre que os crentes de Roma estavam trabalhando junto às autoridades para livrar Inácio de Antioquia da boca dos leões. Inácio de Antioquia seria morto no Coliseu. Ele seria martirizado ali na boca dos leões. E quando Inácio de Antioquia descobre que os romanos estavam tentando libertá-lo, ele escreve a sua carta aos romanos. E nessa carta aos romanos, ele diz para os cristãos daquela cidade, para não terem para com ele, abre aspas, uma benevolência inoportuna. O que ele queria dizer com isso? Olha, não tentem me ajudar. E ele segue na sua carta dizendo o seguinte: olha, eu estou tendo a oportunidade
de em tendo nascido no Oriente, ter no Ocidente o meu ocaso. E ele diz: eu sou trigo de Deus. Eu sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, para ser feito então o pão puro de Cristo. E ele vai narrando isso. É muito intrigante a carta de Inácio. Ele expressa na sua carta um desejo profundo de entregar realmente a sua vida ali para o Evangelho. Parece que Inácio de Antioquia percebia que naquele estágio da sua vida, a sua morte pelo cristianismo falaria muito mais alto do que ele continuar vivendo. E ele então prefere morrer, mesmo sabendo que em Roma alguém poderia interceder por ele e livrá-lo. Ele diz o seguinte: olha, se eu encontrar os leões com medo, isso era comum acontecer, soltava os leões, o leão via a pessoa, às vezes até porque não estava lá com muita fome, o leão ficava com medo, não se aproximava, ficava temeroso. Isso era comum acontecer. Inácio de Antioquia fala o seguinte: se eu encontrar as feras com pouca avidez, eu vou lá e desço a mão nelas. Eu vou lá e provoco. Eu vou lá e provoco as feras. Eu espero encontrá-las ávidas para me devorar. Eu quero ser oferecido como um holocausto a Cristo. E ele escreve essa carta. Nós não sabemos que resposta os cristãos de Roma deram a isso, mas o que nós aprendemos da história eclesiástica é que Inácio realmente foi até o Coliseu e ali foi martirizado através da boca dos leões. Uma das coisas, irmãos, que Inácio deixa na sua carta aos Romanos e que nós esquecemos hoje, e eu me sinto muita vontade para falar isso aqui, porque eu não conheço a realidade em que vocês estão inseridos, de modo que eu posso falar e ser bem genérico no que vou falar, e me sinto totalmente à vontade, porque ninguém vai falar assim: está falando comigo. Porque eu não conheço ninguém, né? Se eu falar isso em São Paulo, vão dizer: está falando comigo, talvez, mas aqui eu posso falar à vontade. Uma das coisas interessantes que há na carta de Inácio é uma frase em que ele diz o seguinte: nisto consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. Vocês percebem o impacto disso? Nisto consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. Os irmãos sabem por quê? Eu acho que essa frase ela tem uma força e toma um colorido especial hoje. Porque hoje, para o cristianismo se tornar grande, ele está dando as mãos para o mundo. Lá em São Paulo, pelo menos, está acontecendo. Eu sei que aqui em Fortaleza isso não acontece. Acontece também? Acontece. E sabem por que estão dando as mãos para o mundo? Para tornar o cristianismo grande, uma superpotência, uma igreja extraordinária, alcançando milhões e assim vai. Os cristãos primitivos não tinham essa ideia. Os cristãos primitivos, claro que eles não trabalhavam para serem odiados pelo mundo, mas não precisavam também fazer muito esforço, porque eles entendiam que o rancor do mundo contra eles, essa falta de paz do mundo em relação a eles, era uma evidência de que eles não pertenciam a este mundo. E se houvesse essa paz, algo estaria errado com eles. Se houvesse essa harmonia, essa paz que muitos estão buscando hoje, muitos estão fazendo do culto cristão uma forma de agradar bodes e não alimentar ovelhas.
Muitos estão fazendo do púlpito um espetáculo para bode, um circo para bode, e não estão fazendo do púlpito um lugar de alimentar ovelhas, para atrair multidões, para o cristianismo ser aceito, admirado, aplaudido e apoiado pelas multidões. Isso está errado. O cristianismo autêntico, verdadeiro, ele causa repugnância no mundo. O mundo tem nojo do cristianismo verdadeiro. E o dia que o mundo gostar do cristianismo verdadeiro, há algo errado com esse cristianismo. Ele foi corrompido, foi caricaturizado, foi deformado. Essa é a verdade. Eu sei que isso mexe com uma série de filosofias, mas eu não posso deixar de dizer isso quando menciono um homem de Deus como Inácio de Antioquia. Ainda dentro do período que foi abrangido pelo imperador Trajano, pela política de Trajano, nós temos um outro mártir que também entrou para os anais da história e que também é considerado um pai da igreja, chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna foi morto no ano 156, já depois do reinado de Trajano. E eu tenho tempo ainda para contar a história dele? Tem 5 minutos. Então eu vou contar a história de Policarpo de Esmirna, que foi alcançado por essa política de perseguição aí do Trajano, que era uma política cruel, né? Qualquer um vizinho seu, não é com a sua cara, sabia que você era cristão, denunciava você. E se você era um cristão fiel, você morria. Ou seja, havia falta de segurança para os cristãos. Qualquer inimizade, qualquer desafeto, né, gerava uma denúncia. E essa denúncia podia implicar na sua morte. Policarpo de Esmirna era um homem já de idade quando foi preso. Tentou escapar da perseguição, tentou fugir da prisão, mas percebendo que outras pessoas seriam martirizadas caso ele não se entregasse, ele então se entregou. E foi escrita uma carta, é conhecida como Carta Circular da Igreja de Esmirna. Essa carta circular da Igreja de Esmirna, ela tem alguns exageros, que é um pouco próprio da época, né? Há coisas que a carta diz que a credibilidade de certos detalhes ali é meio duvidosa, né? Mas a história como um todo, a espinha dorsal da história, tirando os enfeites, tirando a maquiagem da história, o que nós temos ali é algo muito interessante. Policarpo de Esmirna foi preso em virtude dessas denúncias e compareceu diante do magistrado. E ali diante do magistrado, o povo todo se reuniu. E o povo estava animado porque sabia que um grande líder cristão estava lá, né? E todos começaram a dizer, ele deve ser queimado vivo, né? Quando Policarpo de Esmirna apareceu diante da multidão, a multidão começou a gritar: morte aos ateus! Morte aos ateus! Por quê? Policarpo era chamado de ateu porque ele não cria nos deuses. Quem não cria nos deuses pagãos era considerado ateu. É o que nós chamamos em história eclesiástica de ateísmo clássico. O ateísmo clássico é isso, é não crer nos deuses pagãos. Então, Policarpo, quando estava ali diante do magistrado, começou a ser chamado de ateu e gritavam: morte aos ateus, morte aos ateus. Policarpo apontou para a multidão e disse: de fato, morte aos ateus. E o magistrado se aproximou dele e disse o seguinte: Policarpo, que mal há em negar o Cristo e adorar César e dizer César é Senhor? Que mal há nisso? Ele disse: estou servindo ao meu Senhor há 86 anos. E ele nunca me abandonou. Nunca. Eu não vou abandoná-lo agora. E aquele homem disse: Policarpo, tenha pena
Tenha pena da sua idade, você já é um ancião. Tenha misericórdia de você mesmo. Adore o imperador. Que mal há? Você vai só acender um pouquinho de incenso para ele. Policarpo disse assim: se você pensa que você pode me persuadir fingindo que não sabe quem eu sou, então eu vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou cristão. E para mim, como cristão, é impossível uma conversão para pior. Eu acho fantástica essa frase. É demais essa frase, não é verdade? Eu sou cristão. Para mim é impossível uma conversão para pior. Eu conheço muito crente que se converte para pior. É uma coisa estranha, né? Para Policarpo isso não existia. Para nós cristãos, a conversão é sempre para melhor. O magistrado começou a ficar irritado. E aí a linguagem mais branda de convencimento, de tentativa de criar um apóstata, né? Essa linguagem começou a dar lugar para uma ameaça mais severa. Ele disse: Policarpo, eu tenho feras. Policarpo disse: trazei-as. Ele disse: Policarpo, eu tenho fogo. Policarpo respondeu: o fogo que você tem vai se apagar depressa, mas o fogo que aguarda os inimigos de Cristo jamais se apagará. Esse homem era fantástico, né? Esse homem era fantástico. E ele disse para o magistrado: se você quiser conhecer mais acerca disso, se você quiser saber mais acerca da minha fé e do que eu estou lhe dizendo, me dê 1 dia ou 2. Eu ensino você e você presta atenção. O magistrado se irritou muito com ele e condenou a Policarpo à morte. Imediatamente o povo saiu à cata de madeiras e tudo quanto é tipo de coisa que pudesse ser queimado. Fizeram uma grande pira, prenderam a Policarpo na fogueira e ele morreu queimado. Alguns dizem que a carta da igreja de Esmirna fala exageradamente que ele foi, o sangue, uma ferida se abriu nele e o sangue dele apagou o fogo. Haja sangue, né, para apagar o fogo. Mas são exageros que aparecem, né? O fato é que ele foi levado ali à fogueira e padeceu ali sob as mãos daquele imperador, deixando para a posteridade, né, um exemplo de fidelidade, de força, de até onde o cristão verdadeiro vai, está disposto a ir para manter com firmeza a sua fé. Bom, nós vamos interromper a nossa exposição, a sequência, né, dos fatos relativos à história eclesiástica. Eu quero mostrar para vocês algumas fotografias. Essa figura é a figura que evoca a simplicidade do culto cristão. E eu coloco essa figura aí porque eu acho que nós perdemos muito dessa simplicidade. Vocês devem perceber ali atrás, existe ali um espectro. Estão vendo? Com um cálice na mão. Conseguem ver ali atrás? Lá no alto. Estão vendo ali um espectro ali, uma forma humana ali, né? Com um cálice na mão, percebem isso? Quem é? A gente vê ali a figura de Jesus ali, né? Essa figura é interessante porque ela aponta para a simplicidade do culto na igreja antiga. Aqui, esses pilares que vocês veem aqui fazem perder um pouquinho essa ideia. Mas a igreja primitiva, a adoração cristã primitiva, era uma adoração que muitas vezes foi realizada dentro das catacumbas de Roma, que eram lugares escuros, muito mais simples do que esse lugar aqui. Eram verdadeiras cavernas onde os cristãos ali se reuniam. Eu tive o privilégio de visitar esses lugares há alguns anos e são cemitérios aos quais você tem acesso descendo uma escada e chega num corredor subterrâneo estreito, ladeado por túmulos que foram escavados nas paredes,
E seguindo por esse corredor, ao final você chega num espaço mais amplo. E ali naquele espaço mais amplo, cheio de simplicidade, um lugar lúgubre, úmido, escuro, ali os nossos irmãos do passado se reuniam. Espaço pequeno, cabia ali o quê? 20, 30 pessoas. E eles se reuniam ali, adoravam a Deus ali e faziam daquele lugar o seu templo, né? Hoje nós vemos uma valorização tão grande, né? De templos suntuosos, de coisas majestosas, e nós descobrimos na igreja antiga, na igreja primitiva, uma glória, uma suntuosidade, né, diferente da que nós vemos hoje. Eu acredito que as catacumbas de Roma são os templos mais gloriosos da história humana. São magníficos templos ali onde o Senhor estava trabalhando no meio do seu povo, ali na simplicidade da adoração antiga. Aqui não dá para ler muito bem, é uma cruz satorrotas. A igreja primitiva, dizem, usava essa cruz como uma espécie de método de evangelismo, dizem alguns historiadores. A cruz satorrotas é uma cruz que encerra uma frase, é a frase Sator arepo tenet opera rotas. E essa frase significa o lavrador, arepo, mantém firmemente o arado nos sulcos. E essa frase você pode ler de qualquer posição, que ela sempre diz a mesma coisa. Faça o teste na sua casa. Escreva Sator, depois embaixo arepo, depois tenet, depois ópera, depois rotas. E de qualquer posição que você ler, de qualquer lado que você ler a frase, de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você sempre vai ler a mesma coisa. Sator arepo tenet opera rotas. E no meio vai formar uma cruz com a palavra tenet. Dizem que esse jogo de palavras, esse artifício, era usado para a evangelização, para atrair pessoas, com a curiosidade de evangelizar pessoas. Aqui nós temos uma fotografia do imperador Nero, né? Um busto aí de Nero, que foi o primeiro perseguidor da igreja. Nero, aquele que colocou fogo em Roma. Aí o general Tito está com o nariz machucado, deve ter sido no incêndio de Roma, alguma coisa assim, no incêndio, no ataque de Jerusalém. E aqui uma casa queimada em Jerusalém por ocasião da destruição de Tito. Aí algumas peças da casa que foi queimada por ocasião da destruição de Tito, aquela destruição que eu mencionei, que gerou uma distinção definitiva entre a igreja e o judaísmo. Vamos ver outra foto? Essa foto é uma foto da entrada das catacumbas de São Calixto. Abaixo dessas peças de mármore existe uma entrada que dá no subterrâneo. E o que nós encontramos aqui são reproduções. Aqui não são pedras originais, são reproduções. Vocês podem ver ali, na parte central, vocês veem ali a palavra, ali, lendo na vertical, a palavra ictus. Ictus significa peixe. Peixe. E ela forma um acróstico. O acróstico é Jesus, Christos, Teu, Ruios, Sozon. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os cristãos colocavam um peixinho na porta da sua casa para indicar que eram crentes. Alguém via lá escrito ictus e o peixinho desenhado, pensava que era só um peixe, mas na verdade era um acróstico para afirmar que Jesus é o Salvador. Aí sim dá para ver uma peça original da arte cristã primitiva. Só que para ver, acho que tem que chegar um pouquinho mais perto. Ali na parte central, na pedra maior ali ao centro, quem enxerga bem vai ver um homem com uma ovelha nas costas. Acho que quem está aqui na frente consegue ver melhor. Há um homem ali com uma ovelhinha nas costas. Talvez depois vocês possam chegar mais perto e deixar aqui talvez ligado para vocês verem, que era um tema muito querido pela igreja primitiva, esse tema do pastor carregando uma ovelha nas costas. Esse tema era muito apreciado pelos cristãos do passado. Eles gostavam dessa figura do pastor buscando a ovelha.
Outra. Assim, aqui nós temos uma foto da parte interna do Coliseu, onde foi martirizado Inácio de Antioquia. Essa parte interna, evidentemente, havia uma laje sobre ela. Essa laje caiu. Vocês podem ver que embaixo dessa laje existiam vários compartimentos ali, onde ficavam gladiadores, feras, enfim. E tinham acesso à laje de cima, onde aconteciam os espetáculos. O Coliseu era um grande ginásio, um enorme ginásio. Uma outra foto da parte interna do Coliseu, sem a laje caiu. A laje caiu com o passar do tempo, não resistiu. Aqui a parte externa do Coliseu. Aquela parte de cima também caiu, né, se perdeu. Temos só um pedaço dela aí. Aqui uma foto da ilha de Patmos, onde João foi exilado pelo imperador Domiciano. Temos outra foto aí da ilha de Patmos. Essa foto também é da ilha de Patmos, onde foi dado o Apocalipse. Nós temos ali o César Augusto e desse lado aqui o imperador Trajano. O imperador Trajano, o autor daquela política de perseguição que eu mencionei, que envolvia a necessidade da denúncia para que o poder público saísse à busca dos cristãos. O imperador Trajano, essa é uma foto em Roma. Aqui nós temos já o imperador Marco Aurélio, que é a matéria que nós vamos tratar amanhã. Aqui acho que já podemos parar. Aqui é outra Pedro, dizem que é Pedro, na verdade é uma estátua de outra pessoa. Mas nós vamos ver isso na sequência amanhã. Nós temos aí um mártir cristão, né? As igrejas europeias, elas guardam restos mortais de mártires. Essa aí é Santa Mundícia, a mártir cristã. Esse é Juliano Apóstata. Acho que nós podemos continuar vendo as fotografias amanhã, quando eu falar sobre esses temas aqui. Quero mencionar aqui, temos Ambrósio de Milão aqui, com o imperador diante dele. Aqui os restos mortais de Ambrósio também. Mas podemos ver essas imagens no nosso próximo encontro amanhã. Ok. Catedral de Ambrósio. Nós veremos, eu trouxe muitas fotografias e vou poder compartilhar com vocês. Tenho mais de 100 fotografias que eu quero mostrar para vocês, que vão ajudar a compreendermos melhor a história eclesiástica.